Evangelho de Lucas, Evangelista Lucas, capítulo 8, versículos de 40 a 56. Assim diz a palavra do Senhor. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam, e certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que lhe havia acontecido. Meus queridos, nós temos falado ao longo desses domingos, a respeito do medo, para nós não termos medo. Não tenha medo, é a palavra do Senhor para nós. E algo que nós temos falado e enfatizado, e que é a essência do medo, ela reside na falta de confiança e no amor e no cuidado de Deus para com as nossas vidas. O medo é reflexo disso, da nossa falta de confiança no amor e no cuidado de Deus por nós. Eu quero trazer mais algo a respeito disso, em que o medo, ele se intensifica na medida em que damos lugar à dúvida acerca do amor e do interesse de Deus para com as nossas vidas. O medo, ele é intensificado em nossas vidas quando nós damos lugar a essa dúvida. Quando nós temos dúvida a respeito do amor de Deus, do interesse de Deus para com as nossas vidas, porque há momentos na nossa vida em que pensamos olhar para trás, diante das circunstâncias, e duvidamos às vezes: será que Deus me ama? Será que Deus está interessado em mim? Porque tudo que está acontecendo com a minha vida, olha as situações, isso me gerou medo. Então a dúvida também, em nossos corações, ela vai aumentando, ela vai se intensificando, conforme a dúvida que nós temos, o medo vai gerando isso, vai gerando essa dúvida nos nossos corações. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, pois nós sabemos que o amor de Deus por nós, ele é eterno. O amor de Deus para nós, ele é sublime, ele é extravagante, ele é imensurável. Esse é o amor de Deus por nós, e nós não devemos duvidar do amor de Deus, porque qual foi a maior prova do amor de Deus por nós? Ele enviou Jesus Cristo
para morrer na cruz por mim e por você. Ele enviou o que ele tinha de melhor, o seu Filho. Essa é a maior prova de amor, por isso nós não devemos ter medo. Medo das circunstâncias, medo das situações a quais nós estamos passando e pelas quais Deus nos colocou também. Né? Deus nos colocou nessas situações. E que nós não venhamos a ter medo diante disso, não venhamos a dar lugar à dúvida acerca do amor e do interesse de Deus por nós, porque Deus, Ele se interessa por nós, Deus não desiste de nós. Você pode estar abatido, desanimado, a sua situação pode estar crítica, enfermo, mas Deus, Ele é o maior interessado na minha vida e na sua vida, porque nós somos filhos dEle, nós somos ovelhas do seu rebanho, nada pode nos arrebatar da mão de Jesus, nada. Jesus disse ao Pai, aqueles que o Senhor me deu, ninguém vai tirar da minha mão. Jesus disse isso. Então não caia no engano de pensar que às vezes você está fora das mãos de Jesus. Não. Você que é ovelha, uma vez ovelha, ovelha para sempre. Você está nas mãos de Jesus. O tempo todo, os olhos de Jesus estão sobre você e sobre mim. Ele é o nosso bom pastor, Ele é aquele que cuida de nós, aquele que conhece os nossos medos. Por isso ele diz, não tenha medo. 365 vezes é escrita essa palavra, não tenha medo, na Bíblia. Uma por dia, para que você venha se lembrar que Jesus está contigo e que você não precisa temer. E hoje eu quero falar, meus irmãos, diante de momentos de tensão e de cansaço, nós não precisamos ter medo. Há momentos na nossa vida em que a tensão é grande e que o cansaço também, mas nós não precisamos ter medo. E é sobre isso que eu quero falar, e esse é o texto que nós iremos meditar, e eu quero falar um pouco da estrutura desse texto que nós lemos aqui, dos versículos de 40 a 56. Nós vemos aqui, nesse texto que nós lemos, duas situações. Primeiro, um homem sob tensão. Jairo. Esse homem estava numa profunda tensão, extremamente tensionado. Essa é a observação que a gente tira aqui desse texto. E, no mesmo texto, nós vemos uma mulher esgotada. Extremamente esgotada. Por tudo aquilo que ela estava passando há 12 anos. Imagina o esgotamento dessa mulher. Essa mulher perdeu praticamente tudo. O texto diz que ela perdeu todos os seus recursos para sanar esse fluxo sanguíneo, provavelmente vindo da sua menstruação, e algo que realmente desgastou ela emocionalmente, fisicamente, financeiramente. Essa mulher estava esgotada. Então nós vemos aqui um homem sob tensão e uma mulher esgotada. Mas nós vemos um contraste aqui logo no versículo 40. Uma multidão que estava o quê? Alegre. No meio dessa multidão que estava alegre, existiam dois tipos de pessoa, uma tensa e uma esgotada, mas a multidão estava alegre. Talvez você viva num contexto desse, onde as pessoas estão alegres, estão felizes, e você olha para a grama do vizinho, está mais verde. Não é possível, gente. Nossa, eu estou aqui, na força de Jesus, sou temente a Deus, né? E tudo isso acontecendo na minha vida, eu olho para a vida do outro, né? Um homem irresponsável, um homem que está nem aí para Deus, você olha assim para ele, tudo bem, está tudo certinho. É a visão do salmista lá no Salmo 73, né, em que ele olha para o injusto e ele vê o injusto prosperar e fala, Deus do céu, não é possível que esse homem está prosperando e eu estou aqui, né, capengando na vida, na dificuldade, na prova, e não sai do lugar. Mas nós vimos que aquele homem, aquele salmista, quando ele vê a glória de Deus, é manifestado sobre ele, ele viu a glória de Deus, a melhor coisa é a glória de Deus, é o seu poder, é a confiança que eu tenho no Senhor. Quando eu entrei na sala do trono, quando eu vi o Senhor, quando eu percebi quem o Senhor é, deixa o ímpio para lá, eu sei que o Senhor cuida de mim, eu sei que o Senhor está comigo, e às vezes nós vivemos essa situação, né, onde as pessoas estão alegres, felizes, aparentemente, né? Mas nós estamos num momento tenso e cansado. E nós nos perguntamos, e aí, Senhor? E nós vemos esse contraste aqui, onde essas duas pessoas se encontram no meio da multidão. E
nós vemos aí, então, nos versículos de 49 a 56, um pai sob maior tensão. E interessante, meus irmãos, que diante da vida, do tempo que nós vivemos, nós temos ouvido muito a palavra empatia, né? Agora, com esse acontecimento lá no Rio Grande do Sul, as pessoas estão tendo empatia, elas estão se colocando no lugar do outro, elas estão se vendo no lugar das pessoas, elas estão colaborando, elas estão sentindo aquilo que as pessoas estão sentindo. A empatia é isso, é você sentir o que a pessoa está sentindo, é vivenciar o que ela está vivenciando. Então eu vejo alguns posts, né, o pessoal lá resgatando as pessoas dentro da casa, pessoas que já estão lá desde o primeiro dia de enchente, está lá lutando. Você vê o quê? Uma empatia pelo próximo, né? E parece que isso só acontece na nossa nação, e também em vários lugares do mundo, quando acontece uma tragédia. Mas no dia a dia, a gente olha para uma pessoa, às vezes está sofrendo, está amargurada, está passando uma situação difícil, e a gente não tem empatia. Precisa acontecer um chacoalhão de Deus, às vezes, na nossa vida, para que a gente possa olhar para o próximo, né? Para a gente possa ver a dificuldade, a necessidade do próximo e termos empatia. E um grande problema da empatia, muitas vezes em tempos de tensão e cansaço, é que a gente não percebe isso na vida dos outros. Você vai olhar para a sua vida e fala assim, peraí, eu estou com um problema também, eu estou cansado, eu estou tenso, como é que eu vou olhar para a vida do outro? É eles que têm que olhar para mim. Às vezes a gente tem essa situação, não tem? Você fala, não, eu estou esgotado, não dá para me fazer isso, não dá para me ajudar isso, porque eu estou pior do que ele. Às vezes a gente coloca nessa situação pelo fato de nós estarmos passando assim. E o contexto desse texto trabalha essa questão, né? E nós devemos tomar muito cuidado, porque a gente passa por tensões e cansaço. Mas a gente não deve entrar na bolha, não deve olhar somente para as nossas feridas. Há pessoas ao nosso redor que estão passando por coisas até às vezes piores do que a nossa. Mas às vezes o problema para nós é o maior problema do mundo. Já percebeu isso? Quando você tem algum problema, o seu problema é o maior do mundo. Você não olha para o lado e percebe que às vezes o problema daquela pessoa é muito maior do que o seu. E é algo que nós devemos ter no nosso coração, é essa empatia, de olhar para o outro. É o que Jesus tem. É o que Jesus tem. O tempo todo Jesus está ensinando os seus discípulos a terem empatia, compaixão por aqueles que estão ao seu redor. Né? Jesus, quando passa ali e vê aquela multidão desgovernada, sem sentido na vida, sem norte na vida, ele olha para aquelas pessoas e fala assim, ele tem compaixão, ele tem empatia. São pessoas que não têm um pastor para ser cuidadas, estão aflitas e não tem quem cuide delas. Jesus olha com esse olhar de empatia, de compaixão, o tempo todo no seu ministério. O tempo todo na sua caminhada, ele ensina os seus discípulos a terem empatia, a terem compaixão pelo outro. Mas só que nós vivemos num tempo de egoísmo, um tempo que é só para mim, os meus olhos estão só para o meu umbigo, e nós esquecemos o outro. Mesmo que nós venhamos a estar passando por tensões e cansaço na vida, tenha o seu olhar para o outro. Tenha o seu olhar para o outro. Não tenha o seu olhar somente para você, mas olhe para o outro. Tome cuidado para você não cair na autocomiseração, né? Isso é um grande perigo que nós corremos, de cairmos na autocomiseração o tempo todo. Ah, mas eu, tadinho, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Porque quando nós temos esse olhar somente para nós, nós esquecemos de olhar para as pessoas. Nós esquecemos de olhar ao nosso redor. E é algo que nós devemos ter no nosso coração, esse olhar empático, né? Esse olhar de compaixão para com os outros. O texto continua aí, né? E ele vai falando a respeito aí dessa empatia, em que este homem, ali no versículo 41, que é Jairo, ele é chamado Jairo, e ele era chefe da sinagoga. E ele faz o quê? Ele vai até Jesus e ele se prostra aos pés de Jesus. Ele suplica que chegasse até a sua casa, pois ele tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Essa era a filha dele. Ele vai até Jesus. E ele realiza 3 situações ali. Ele busca ao Senhor, ele prostra-se e ele clama diante do Senhor.
Ele busca, ele prostra-se e ele clama ao Senhor. E é o que nós devemos perceber na nossa vida, na nossa espiritualidade, muitas vezes defasada diante do Senhor, é que muitas vezes nós não temos buscado, prostrado e clamado diante do Senhor. A nossa vida é uma vida medíocre, né? O que é uma vida medíocre? É uma vida na média com Jesus, né? Você ora, né, suficiente, se prostra suficiente, clama, às vezes você nem tem essas posturas diante do Senhor, porque a vida às vezes está mais tranquila. E nós corremos um grande perigo quando a vida está mais tranquila, porque a gente não busca o Senhor como deveria buscar. O cuidado, muitas vezes, para nós, que estamos vivendo uma vida mais tranquila, sem muita aprovação, né? O sol está brilhando, está tudo tranquilo, a gente esquece da nossa espiritualidade, de desenvolver a nossa espiritualidade. A gente deixa de buscar mais o Senhor, de ler mais a palavra, de orar mais o Senhor, de ter mais comunhão com os irmãos, né? É algo que nós percebemos quando, às vezes, acontece algo na vida da pessoa, ela vai correndo para Jesus, né? A hora que aperta, está lá na igreja na terça-feira, na quarta-feira, no sábado, no domingo, está orando, está buscando comunhão, está querendo mais o Senhor. Por quê? A dificuldade veio. E nós não precisamos da dificuldade, nós não precisamos dos momentos tensos e cansados para buscar a presença do Senhor, para clamar ao Senhor. Busque o Senhor no dia que se chama hoje. Busque o Senhor. A palavra de Deus fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto está perto. O Senhor está perto. Busque, clame, se derrame diante do Senhor, assim como este homem fez, num momento de tensão, num momento difícil da sua vida. E aí nós percebemos que esses momentos da nossa vida, nós precisamos então buscar, prostrar e clamar. E tem nos Salmos, muitos salmos de lamento, né? Mais da metade dos salmos são salmos de lamento. Não sei se os irmãos já perceberam isso. Lamento, é o salmista o tempo todo se lamentando diante do Senhor, buscando ao Senhor. No Salmo 13, versículos de 1 a 3, nós vamos ver aqui o salmista se derramando diante do Senhor, clamando ao Senhor para que o visite, para que o abençoe, para que o Senhor lembre dele. Salmo 13, versículos de 1 a 3, diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Nós vemos aqui a oração de Davi, ele se lamentando diante do Senhor, ele pedindo ao Senhor para que o ouça. Olha o desespero da alma de Davi. Um outro salmo, Salmo 61, versículos 1 e 2, diz assim também, um salmo de Davi: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra, clamo por ti, no abatimento do meu coração, leva-me para a rocha que é alta demais para mim. O que é a rocha aqui? É o problema, é a dificuldade. E ele está falando assim, leva para além da dificuldade, é isso, uma rocha mais alta do que eu. O problema está grande, eu preciso que o Senhor me leve mais alto, que o Senhor me ajude, que o Senhor ouça a minha súplica, a minha oração, atende ela. É o clamor aqui de Davi para com o Senhor. Ainda vemos no Salmo 102, versículo 1 e 2, dizendo assim: ouve o Senhor a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores, não me ocultes o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar, dá-te pressa em acudir-me. O que nós vemos aqui de Jairo, aqui parecia que ele lia esses salmos, porque ele vai até Jesus, ele busca Jesus, ele clama por Jesus, ele se prostra diante do Senhor.
E diante das situações que nós vivemos, muitas vezes, talvez alguns de vocês estejam passando aí por extrema tensão e cansaço. Se você não está passando por isso, você já passou algum dia. Né? E provavelmente, é bem provável, vou chutar aqui 100%, que você vai ter tensões e cansaços futuramente. E o que você deve fazer? Buscar, prostrar e clamar. Foi o que Jairo fez. Essa foi a atitude dele. Que você possa buscar, que você possa clamar o Senhor. E a palavra do Senhor diz que Ele te ouvirá. O Senhor te ouvirá. E nós continuamos o texto, meus irmãos, numa outra situação agora, dos versículos de 43 a 48, de uma outra situação, dessa mulher, em que havia também, né, a mesma... É interessante que a idade da menina, da filha de Jairo, era 12, ela tinha 12 anos, e a situação dessa mulher, havia 12 anos que ela estava sofrendo por essa hemorragia, e ela sofrendo dessa hemorragia, onde ninguém poderia ajudar, nem os médicos, ela vai ali atrás de Jesus, e ela toca a Jesus. Estando Jesus a caminho, a multidão cumprimenta. Interessante que nós percebemos aqui essa mulher, em que ela chega pela frente de Jesus. O texto fala que ela chega por onde? Por trás de Jesus. Né? Meio que ela não queria se apresentar. Ela toca na borda do manto de Jesus. E o que acontece quando ela toca no manto? Imediatamente, na hora, ela é curada. Interessante, né? Por que ela não vai na frente? Por que ela não clama? Por que é diferente a situação de Jairo? Jairo, no meio da multidão, ele cola em Jesus, busca, se prostra, todo mundo está vendo Jairo ali prostrado. Mas essa mulher não, ela vai por trás. Ela toca. Olha a vergonha dessa mulher. Interessante que no texto aqui, nós lemos que esse chefe da sinagoga era de alta patente, ele era chefe da sinagoga. Ele era praticamente o papa, né, da sinagoga. E ele tem nome, a Bíblia diz o nome dele. Mas dessa mulher, qual o nome dela? Sem nome, sem moral, situação complicada, uma mulher indigna. Indigna. No contexto ali, a mulher, por viver no contexto patriarcal, masculino, onde a liderança tinha esse quesito, a mulher era quase nada, era um zero à esquerda. E ela era considerada indigna. Ainda mais essa mulher, num contexto aí em que ela estava com uma doença, e ela era considerada uma mulher impura. Ela não poderia frequentar a sinagoga, não poderia adorar a Deus. Ela era colocada à margem da sociedade. As pessoas não poderiam tocar nela, porque se tocassem nela, eram consideradas impuras também. Então, olha a situação dessa mulher, sabendo que Jesus estava passando, ela falou, como que eu vou fazer? Eu preciso ser curada, não tem mais jeito, eu creio em Jesus, que Ele é o único que pode me curar. Diante dessa multidão, um monte de homem aqui, eu, indigna, nessa situação, deixa eu tocar aqui, pela fé. E, imediatamente, essa mulher foi curada. Duas situações, dois personagens, dois momentos em que Jesus está presente e olha para os dois casos com empatia, com compaixão. Não importa o poder aquisitivo da pessoa, não importa a moral da pessoa, importa o coração da pessoa. Jesus, ele olha o coração. Um homem vê a aparência, mas Jesus vê o coração. E olha que isso quase que enganou Samuel. Que a hora que ele foi ungir o rei, ele olhou lá para os filhos de Jessé, o primeiro bonitão, grandão, quase que Samuel passado para trás na percepção que ele tinha a respeito daquele que seria ungido de Deus para assumir o trono de Israel. Ele bate o olho no primeiro filho dele, bonitão, loirão, tal, porte físico bacana. Ele ia já ungir. O Espírito falou com ele, não é esse. Aí ele recua. Ele pergunta, Jessé, tem mais algum? Não, tem um lá no terreiro, lá. A gente fala terreiro, né? Lá no fundo do terreiro, lá cuidando das galinhas, lá. Na verdade, as ovelhas, está lá. Não, traga ele aqui. Ele olha aquele menino franzino. Aí é este.
E aí o texto fala, né, que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E às vezes a gente é enganado, né? A gente é ludibriado de olhar para a aparência das pessoas. Pode ser até a aparência bonita, mas por dentro o coração sujo, um coração perverso, um coração que está longe do Senhor. Há muitas pessoas isso no meio evangélico. Há muitos homens e mulheres de Deus que se dizem homens e mulheres de Deus, mas é só aparência, é só barulho, mas o coração está longe de Deus. Porque Deus conhece o coração. Nós não devemos ser guiados pela aparência, nós devemos ser guiados pelo poder da palavra de Deus, por aquilo que a palavra do Senhor fala para nós. Então é um cuidado que nós devemos ter, de não julgar, mas de saber que Deus conhece o coração, que Deus sabe o que passa no coração de cada um. Jesus sabia o que passava no coração de Jairo, o que passava no coração desta mulher. Jesus sabe o que passa no seu coração. E no meu coração, Jesus sabe. Mais do que a sua esposa, mais do que o seu marido. Jesus conhece o seu coração, porque Ele sabe todas as coisas. Ele conhece todos os seus caminhos, todos os seus pensamentos. Ele sabe o que te aflige, Ele sabe o que está causando cansaço, o que está causando em você tensão, e Ele está perto. Busque ao Senhor, se proste ao Senhor, e Ele te ouvirá, A intervenção de Deus em sua vida e na minha vida não está condicionada ao seu mérito pessoal, mas ao amor incondicional de Deus para com você. É o amor incondicional de Deus por mim e por você. Às vezes você pode falar, mas eu sou um pecador, eu fiz tanta coisa errada. Meu irmão, tenha um coração diante do Senhor. Às vezes você não se acha digno de receber as bênçãos de Deus, pelos erros que você cometeu no seu passado. Mas se você se arrependeu, confessou o seu pecado, Deus perdoa. Deus te honra. Deus te abençoa, meu irmão. Né? Davi fez uma das coisas mais absurdas da Bíblia. Mas ele teve um coração quebrantado diante do Senhor. Deus o abençoou. Ele continuou sendo rei de Israel. Deus não tirou o título dele de ser um homem segundo o coração de Deus pelo erro dele. Ele continuou sendo rei de Israel, sendo um homem segundo o coração de Deus, porque foi um homem quebrantado, um homem que o abençoou, um homem que Deus deu uma segunda oportunidade. Ele colheu os frutos amargos do seu pecado? Colheu, porque todo pecado tem consequência, mas Deus o perdoou. Deus pegou o pecado dele e jogou no mar do esquecimento. Não jogou mais na cara de Davi. Depois você não vê Deus jogando na cara de Davi. Ah, Betseba, hein, Davi? Se lembra lá? Ó, te perdoei. A gente faz isso com as pessoas, mas Deus não faz. E é isso que Deus faz conosco. Às vezes você se acha indigno. Não, eu não mereço. Já viu isso? Ah, não, eu não mereço. Não, mas não merece mesmo. Nós não merecemos nada. A Bíblia diz que nós merecemos o inferno por causa do nosso pecado. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, Ele nos deu a vida. Olha, é isso. O que é graça? Favor imerecido. Misericórdia, eu não merecia, Deus me deu. É isso que nós temos do Senhor. Então, é um amor de Deus pela minha vida e pela sua vida, em que Deus nos honra. E aí, meus irmãos, Deus não demanda de você um crédito religioso ou moral. Ele apenas pede que você confie no seu amor e na sua inesgotável graça. Não é algo que você faz, Deus, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo bem, eu estou fazendo... Aí você vai gerando um crédito, tem uma poupança lá, uma conta lá no céu, e que Deus vai contabilizando, tem os anjos lá que vão contabilizando, tá bem, o crédito está bom aqui na conta. Não é isso. É o amor, é a graça de Deus que é inesgotável, por mim e por você, é isso que Ele vê em nós. Então Jesus disse, no ar, né? Quem me tocou? Não é isso aí, o versículo 45? Mas Jesus disse, quem me tocou? Aí Pedro, peraí, tem um monte de gente tocando, Jesus. Não, alguém me tocou. Alguém me tocou. E Jesus insistiu, Ele insistiu. Por que alguém me tocou? Porque saiu o poder de mim. Saiu o poder e foi por uma causa nobre. Jesus sabia que foi ela, mas Ele queria ver os seus discípulos, né? E Ele queria chamar a atenção da multidão para aquela situação também. Espera aí, Jairo ouviu, agora vocês vão ver essa mulher aqui. E aí, o que acontece? Aquela mulher, no meio do povo, o que diz o texto? Em 47, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou, porque Jesus deu o grito. Quem me tocou?
Jesus queria ver quem que era. Aí ela não tinha como ocultar. Estava ali no meio, encolhidinho. Ela sabia que havia estancado. E ela vai como? Ela se aproxima como diante do Senhor? Trêmula. E prostrando-se diante dele, olha aí, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curado. Que coisa linda! Essa mulher com medo, por causa da sociedade, o que eles vão pensar de mim? Ia colocar Jesus até num momento, numa situação difícil, mas Jesus não está aí. Jesus está quebrando paradigmas ali naquele momento. Quebrando preconceitos naquele momento. Né? A respeito daquela mulher. Imagine só, as pessoas ouvindo, os religiosos ouvindo aquilo, vindo aquela multidão que tinha isso na cultura. Não, a mulher, não, Jesus está quebrando tudo isso ali. E está dizendo aquilo que é e tem significado para ele. Pessoas com o coração aberto, pessoas com o coração quebrantado, pessoas com o coração, com uma vida humilhada, Deus não vai desprezar. Então ele exalta aquela mulher, ele honra aquela mulher, e no versículo 48, o que ele diz? Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. É a única palavra no Novo Testamento que Jesus declara para uma pessoa e chama ela de filha. É a única palavra. Você não encontra em nenhuma outra parte do Novo Testamento Jesus chamando alguém de filha. Só esse versículo. Olha só o que Jesus está fazendo. Olha o alvo de Jesus. Olha a exaltação de Jesus para essa mulher. Ele chama ela de filha. Não tem nenhum outro versículo no Novo Testamento Jesus se direcionando a uma mulher como filha. Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Deus honra ou não honra? Honra, meu irmão. Honra. Não importa a tensão que você esteja passando. Não importa o cansaço que você esteja passando. Jesus se faz presente. Mas e Jairo? Ainda não acabou a história. Imagine a cabeça de Jairo. Espera aí, eu chamei Jesus aqui. Ele para no meio do caminho para ouvir essa mulher. Imagina o coração daquele homem. Vendo aquela situação, minha filha está morrendo. E Jesus aqui, talvez poderia pensar nisso. Ou então talvez ele, não, estou tranquilo. Jesus parou, ele sabe... Vou manter minha fé no Senhor. Estou tranquilo. Ele poderia estar com esses dois pensamentos. A Bíblia não fala como que ele ficou nessa situação. A Bíblia fala aqui como ficaram aqueles servos dele. 49 diz que falava Jesus ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, Jairo, né? Dizendo, tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Morreu. Larga a mão. Não fique incomodando o mestre. A gente ouve aí o que as pessoas estavam pensando a respeito disso. Não partiu de Jairo. Mas aí o que acontece? Jesus, ouvindo isto, lhe disse, não temas. Crê somente e ele será salva. Está aí, o centro da mensagem. Não temas, crê somente. Jesus pode ter percebido aí que a fé deu uma balada. E vira para ele e fala, crê somente. Não é assim que Jesus faz com a gente? Não é? Né? Às vezes você está lá no fundo, você está para desistir. Não, calma aí, abre aquela porta nos 47 segundos do tempo, dá a prorrogação ainda. E Jesus fala, não, crê, calma, fique em paz, estou aqui, não esqueci, né, o que você fez, tive que, né, avaliar esse momento aqui, fica tranquilo, não temas, crê somente. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Não temas, crê somente. Sua vida pode estar de cabeça para baixo. Pode estar na pior situação. A palavra de Deus para você hoje é, não temas, crê somente. Crê somente. Crê somente. É Jesus falando para mim e para você. Para mim e para você. Então, Jesus vai à casa de Jairo. E nós vemos ali o que acontece. Interessante que agora, olha o contexto, olha como é que está o ambiente. Versículo 52, como é que estava o ambiente lá? E todos choravam e pranteavam. Né? Diferente da situação em que a multidão aqui no começo estava toda alegre. Lá, o ambiente, a situação era outra, todos choravam e pranteavam. Mas Jesus disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. Mas sempre tem um engraçadinho lá no meio, né? Que fala, até parece, não é possível que ele não percebeu que ela está morta.
né? Eles riam-se por dentro, ironicamente, né? E Jesus, então, toma a mão daquela menina, e lá em Marcos, ele diz, Talita cumi. Aqui é menina, né? A palavra talita é menina, né? Nós temos uma talita aqui. Menina, levanta-te. E aquilo ficou na cabeça do povo, Talita cumi, e aquela menina levantou. Levantou da onde ela estava. Jesus a toma pela mão e diz, levanta-te. Olha que interessante. Jesus, ele permite-se ser tocado por aquela mulher impura, e ele toca uma menina que estava morta. Isso dentro do contexto judaico era impureza. Jesus, ele foi tocado por uma mulher impura, então ele ficaria impuro. E ele tocou no morto, não poderia tocar, ele estaria impuro. Olha a quebra de paradigmas. E Jesus traz ao contrário, traz vida, traz restauração, traz honra, traz glória para o nome dele, traz salvação. É isso que Jesus faz, meus irmãos. É isso que Jesus é. Jesus não é religioso. Jesus é a vida. Jesus é o príncipe da paz. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o lírio dos vales. O Todo-Poderoso, aquele que se faz presente na minha vida e na sua vida. Por isso, não temas. Creia somente. Por isso, não temas. Creia somente. Nós servimos a um Deus do impossível. Talvez seja impossível para você mesmo, mas eu e você servimos ao Deus do impossível. Não existe dificuldade para Jesus. Para mim você tem, mas para Jesus não há impossíveis, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Por isso, não temas. Creia somente. Em nome de Jesus. Feche teus olhos. Coloque sua vida diante do Senhor. Nós estamos na sua presença. Derrame seu coração na sua presença. Derrame a sua vida diante dele. Qual é o medo? Você que encontra-se cansado e sob tensão. Jesus sabe. Jesus conhece. Jesus está contigo. Pai querido, Pai santo, Pai de amor, Pai de graça e misericórdia. Nós mais uma vez estamos aqui diante do Senhor e ouvimos a Tua voz, a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por relembrar-nos da Tua palavra, do que o Senhor fez há tantos anos atrás, mais de 2000 anos atrás, a Jairo e essa mulher que nós não sabemos o nome, mas na glória nós saberemos o que o Senhor fez com eles. E nós queremos aqui, Senhor, diante dessa palavra, derramar o nosso coração em confiança a Ti e deixar os nossos medos diante das tensões e cansaços que nós temos vivenciado ao longo da nossa jornada. A Tua palavra diz para nós irmos até o Senhor, aqueles que estão cansados e sobrecarregados. E o Senhor disse, o Senhor prometeu, que nos aliviaria, daria o seu fardo, o seu jugo, que é suave, que é leve, e que possamos entregar
o nosso fardo, o nosso jugo a Ti, para continuarmos a nossa caminhada, carregando os nossos fardos e jugos com a Tua ajuda. O Senhor prometeu isso. Abençoe, Senhor, a vida de cada um que está aqui, cada família representada, cada medo aqui colocado diante do Senhor, que o Senhor possa agir com poder sobre cada um aqui, Senhor, cada filho Teu, cada ovelha Tua, para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor derrame paz, tranquilidade, vida, tranquilidade aos meus irmãos, ao Teu povo, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações e o poder do Espírito Santo de Deus repouse o seu povo aqui, cansado e tensionado, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, te dê uma boa semana na sua presença, né? Que você possa caminhar buscando, clamando ao Senhor ao longo dessa semana.